Oi gente, eu sou Patrícia Deluna do seu canal Histórias Secretas e hoje eu vou falar de Maria Madalena, porque essa é uma semana muito especial para falar dela. Então, acende aí a fogueira, chama o povo, senta. Mas antes disso, se inscreve no canal, toca o sininho, vai lá, se inscreve no WhatsApp ou no Telegram. Se você não quer ter nenhum vínculo pelo telefone, vai no historiassecretasx@gmail.com, porque tem muitos vídeos sendo censurados em vários canais. Então, assim, vocês estão conectados a mim no YouTube hoje, amanhã podem não estar. Então, se vocês gostam desse canal, participem da mailing do canal de alguma forma, seja o WhatsApp, seja o Telegram, né? Conectem-se, fiquem conectados. Toda quarta-feira no grupo de WhatsApp e Telegram eu tô contando histórias e as fotos desse vídeo que eu não tô podendo editar, eu vou mandar pro grupo de WhatsApp, porque esse deveria ser uma viagem secreta. Toda vez que eu falo que vou falar de Maria Madalena, que as pessoas querem saber se ela foi casada com Jesus. A minha resposta é sempre a mesma, como vocês são machistas. Porque o valor de uma mulher está no homem que ela tem. Então tem tantas coisas secretas e maravilhosas sobre Maria Madalena, mas o que a gente está sempre mais interessado é saber se alguém já descobriu que ela realmente era casada com Jesus. Porque é tão transformador para a nossa vida se isso for real, não é mesmo? Para mim não faria diferença nenhuma. Mas tem uma coisa que fez muita diferença na minha vida, que quando eu cheguei numa cidadezinha chamada Saint-Marie-sur-Mer, que é uma cidade no extremo sul da França, né, eu descobri que lá tinha uma igreja para uma santa cigana, que se chamava Santa Sara. No dia 24 de maio, vou fazer um filme sobre a história misteriosa e secreta dessa Sara, né? Essa Sara teria chegado, segundo a lenda, com Maria Jacó, Maria Salomé e José de Arimateia na costa do sul da França, fugindo da Palestina, né? Seria aqueles primeiros cristãos que tiveram que fugir da perseguição aos cristãos após a morte de Jesus. Logo, assim, umas 2 horas dali, você tem Saint-Baume, Maximilien, onde tem uma gruta que dizem que ali viveu Maria Madalena, junto a muitos anjos, vivendo de hóstias, com levitações diárias. Esse lugar foi um sítio de peregrinação de muitos papas e muitos reis. Isso é um sítio arqueológico. Essa gruta ela existe, ela é um lugar de peregrinação no meio de uma mata, né? E tá ali os nomes dos papas que peregrinaram, nomes dos reis que peregrinaram. Como era importante e real esse culto a Madalena, uma apóstola viva que esteve entre os franceses pregando, né? E vivendo o mistério de Deus, de tal forma que na França, até o Papa Gregório, muitos missais durante muitos séculos, você rezava para Maria Madalena. Tanto que na França tem também uma igreja, 2 igrejas, tem uma catedral de Maria Madalena perto da gruta, e tem em Paris uma igreja também da Madeleine, né? É uma figura que muito adorada na França, mas não é à toa. Esse culto existia a Maria Madalena porque ela tinha vivido ali, e isso é um fato histórico. Inclusive, se você vai à catedral, o próprio padre conta essa história de que ela viveu ali naquela gruta, né? Mas para falar de Maria Madalena, a gente tem que falar, o mais misterioso é como que essa mulher foi parar ali, né? O que ela foi fazer ali? Maria Madalena era, segundo algumas pesquisas, principalmente uma pesquisadora, Val Vineyard, que eu gosto muito, Cláudia Próculo, que era filha, se não me engano, do imperador Augusto, né? Ela casou com Pilatos. Essa mulher andava com Jesus. Não é à toa que ela tem, acho que é Mateus que fala, acho que é em Mateus que cita que Cláudia fala para Pilatos: eu tive um sonho, eu não consegui dormir, você não pode matar esse homem, né? Só que Cláudia Próculo era filha do imperador, era uma mulher importante e ela era de Narbonne. Narbonne é no extremo sul da França. Narbonne é mais ou menos assim, Saint-Marie-sur-Mer, depois eu vou fazer um vídeo 24 de maio sobre isso, fica mais ou menos 1 hora de Narbonne. E Narbonne, mais ou menos 1 hora de Saint-Maximin-les-Bains, onde tem a Gruta de Maria Madalena. Narbonne era uma cidade romana no sul da França. Até hoje tem as ruínas romanas em Narbonne. Então, a Cláudia Prócula, casada com Pilatos, era do sul da França. E o que a Val Vineyard levanta na pesquisa dela é que provavelmente Cláudia começou a andar com os primeiros cristãos, seguir Jesus. Ela participou de alguma forma desse movimento e se aproximou de Maria Madalena. Tanto que ela teria dado um jeito de Maria Madalena chegar lá e ser recebida nesse lugar da onde ela vinha, né?
Porque fato é que esses cristãos chegaram sem nada, por mais que... Tem pessoas que dizem, não, eles eram muito ricos, José de Arimateia era muito rico, mas se hoje é difícil você imigrar para um lugar, você não entra num avião fugido e chega lá em Paris e tudo bem. Ah, mas eu tenho... Olha, naquela época não era tão simples assim, por mais rico que a pessoa fosse, né? Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet, não tinha passaporte, né? A pessoa fugindo como um refugiado, fugindo de uma perseguição política, não é tão fácil você chegar assim num lugar, né? Mas ela se estabeleceu numa gruta, mas é um lugar nada fácil naquela época. Você tinha que ter todo um reconhecimento espiritual para se colocar numa gruta e aquela gruta virar um lugar de peregrinação e não um lugar de assalto, né? E ali era um lugar onde ela estava constantemente na presença dos anjos. E esses lugares que já foram sagrados um dia, de alguma forma o sagrado deixa sua marca ali. É um lugar muito impressionante, né? É um lugar onde os papas peregrinavam, porque ali Maria Madalena vivia completamente eremita e completamente entregue ao mistério. E esse personagem, ele é um personagem muito fascinante porque ele fala da revolução que era Jesus ensinar a mulher, que é outra coisa que as pessoas também não se preocupam, né? O interessante é que talvez eles tenham sido casados. Mas, olha que fascinante, no século XI, Rashi era chamada a atenção por ensinar as suas filhas, porque o judaísmo tradicional não podia ensinar mulheres. Mas Jesus ensinava mulheres no século I. E uma das mulheres que Jesus ensinou foi Madalena. Isso fica claro nos livros. Inclusive, por que essa semana é tão especial falar de Maria Madalena? Porque essa semana que a gente está vivendo, né, que é a semana pós-Páscoa, essa semana a gente lembra da ressurreição de Cristo, né? A Páscoa foi agora, no domingo, em que Maria Madalena chega na gruta e ela senta entre dois anjos, um nos pés de onde Jesus estaria e um anjo nos pés, onde a cabeça dele estaria. Ela chora, diz que está cheia. Eles perguntam, por que você chora? Eu choro porque meu Senhor partiu, eu não sei onde ele foi, me diz onde ele está, eu vou procurá-lo. Então um homem entra e fala com ela, sou eu. E no primeiro momento ela não reconhece, mas quando ele fala, ela reconhece a voz dele. E ela é testemunha da ressurreição, a primeira testemunha da ressurreição. Então olha a importância como discípula dessa mulher, né? Ela não só é uma das primeiras testemunhas, ela sai e vai buscar os outros apóstolos, né? Mas Tomé, por exemplo, não acredita, não reconhece. E Jesus fala para Madalena, não me toque, eu ainda não subi para o Pai. Mas quando ela ouve a voz dele, ela fala, Rabã, é você, né? Ela reconhece ele, ela é a única que reconhece imediatamente. Então, Madalena é uma mulher que desafia profundamente essa época, uma época em que a mulher andava de véu, a mulher não podia conversar com um homem que não fosse seu marido. E eis que lá temos Madalena em várias passagens presente, de alguma forma, né? Foi só quando o Papa Gregório que se associou a ideia de que aquela mulher que Jesus faz com que não seja apedrejada seria Madalena. Isso é uma interpretação que algumas pessoas acreditam que é correta, porque é a interpretação da igreja, e as pessoas são católicas, então acreditam que essa é a interpretação. Outras pessoas acham que isso foi realmente só uma interpretação, que não tem como juntar essas duas figuras. A questão é que a Val Wiener escreve esse livro sobre Cláudia Prócula e ele é muito interessante porque ele consegue ligar a figura de Madalena à figura de Cláudia, através da Cláudia ser uma devota, ser uma seguidora, né, de Jesus. Então ela teria se conhecido Madalena nesses círculos. E por isso ela vai remontando esse caminho sagrado que Madalena teria feito, José de Arimateia, e Sara, e Maria Jacó e Maria Salomé, que estavam na crucificação, eram mães de apóstolos, esse caminho sagrado que eles teriam feito com a ajuda dessa romana de Narbonne, né? E quando a gente associa a Cláudia conhecendo a Madalena desses círculos, a gente entende que realmente ela era uma pessoa que caminhava com Jesus, que fazia parte daquele círculo mais íntimo de Jesus, né? Daquelas pessoas como a mãe de Marcos, onde Jesus também se reunia às vezes. Então, a gente tem uma outra situação que eu acho muito interessante, quando as pessoas falam, Maria Madalena foi casada com Jesus, porque, olha, não sei o que, juntou isso com aquilo, nananã. Para minha fé isso não mudaria nada, então
não faz diferença para mim defender isso ou não, mas uma amiga minha, que até colabora aqui com o canal, a Jane Glasman, ela fez uma pesquisa, ela é uma pesquisadora e ela me... Enfim, gente, desculpa, eu tô redundante, não vou ter como editar isso, né? Uma pesquisadora fez uma pesquisa, mas o que ela me falou é o seguinte, que no judaísmo, se aprende... Opa! Desculpa, gente, não vai ter como editar, senão não põe no ar amanhã. No judaísmo, no século I, uma mulher não podia tocar um homem. Então, que quando Jesus vai entrar na cidade e Betânia, Maria de Betânia, unge ele com nardo, que aquilo é uma cerimônia que só a esposa poderia fazer. Então aí já levanta uma pergunta, Maria Madalena e Maria Betânia eram a mesma figura? Ou Jesus seria casado com Maria Betânia e Maria Madalena seria uma apóstola e por isso ela seria tão presente, mas ela não seria oficialmente uma apóstola, né? São perguntas que elas são interessantes porque a gente sabe que o discipulado feminino, ele era muito... Não tinha espaço para esse discipulado naquela sociedade. Aquilo era uma figura que não existia. Não tinha por que narrar essa importância, essa participação dela, porque aquilo não existia sequer ensinar mulher. Quem dirá uma mulher participar. Então, qualquer participação que ela tivesse, não tinha por que ser registrada, né? Porque a gente está falando de uma sociedade onde isso não existe, né? E ficam essas perguntas todas para a gente se fazer. Mas Jesus quebrou muitas regras religiosas. Jesus não quebrou as regras espirituais, ele quebrou as regras religiosas dos fariseus. Então, talvez ele tenha quebrado essa regra também, tenha decidido que Maria Betânia poderia ungí-lo, mesmo não sendo casada com ele. Mas segundo essa minha amiga que é judia, que é uma pesquisadora sobre judaísmo, história do judaísmo, isso é assim, ela diz que não teria por que ele quebrar essa regra, porque seria tão ofensivo, porque é uma coisa tão assim, da cultura judaica, não é uma religiosidade, era uma coisa da cultura. Um homem não podia ser ungido com óleo para uma mulher que ele não fosse casado. Fica a pergunta, né? Fica a pergunta cada vez que as pessoas me falam, Jesus era casado com Maria de Madalena, você viu o Código da Vinci, não sei o quê. E Maria de Betânia nessa história, né? Eu não tenho essas respostas. Mas é aí que reside o mistério. Porque o Papa Gregório, em 591, fez uma fusão entre três figuras. Maria de Betânia, que era irmã de Marta e Lázaro, Maria Madalena e a pecadora. A pecadora, que ele considera prostituta, a palavra na Bíblia é pecadora, não sei em outras traduções, mas na tradução que eu já li está pecadora. Mas ele considera que essa pecadora que pede perdão a Jesus seria uma prostituta e que essa é Maria Madalena. Por muito tempo a igreja aceitou essa interpretação e na Idade Média houve muita confusão entre essas três Marias. Foram fundidas praticamente na mesma figura, Madalena, Betânia e a pecadora prostituta. Na Bíblia não tem nada que dê a entender que essa prostituta era Maria Madalena. Essa foi uma interpretação do Papa Gregório. Tem um livro muito interessante da Jennifer Ristine, que é Maria Madalena, eu não lembro agora o título, eu vou botar aí embaixo. Ela é uma pessoa do Instituto Madalena que está fazendo pesquisas arqueológicas no sítio de Madalena. E ela faz uma série, chama de Insights da Madalena Antiga, da cidade de Madalena. Não é uma cidade, um vilarejo antigo de Madalena, nem insights sobre ela a partir dessa pesquisa. Entre elas de que ela deveria ser alguém abastado, já que nas escrituras citam que ela, após uma libertação, passa a andar com Jesus e ajudar financeiramente no ministério de Jesus. Então ela era uma pessoa que tinha recursos, né? E a Igreja Ortodoxa, por exemplo, não aceita essa fusão entre Maria Madalena, Maria Betânia e a pecadora. Mas se nesse momento do século VI há uma fusão entre essas três personagens. Então quando a gente fala Maria Betânia ungiu Jesus, se não me engano são 6 dias antes da Páscoa, e isso não era possível. E se Maria Betânia realmente fosse Maria Madalena, como eles acreditavam no século VI, então a gente teria aí mais um argumento para esse casamento. Mas um argumento contra esse casamento seria a ideia de que, se eles falam que Jesus tem uma mãe, que Jesus tem José, que é seu pai, nas escrituras citam-se até irmãos, né? Os irmãos de Jesus. E aí os teólogos têm diversas interpretações para isso. Por que não se citaria a esposa de Jesus? Por que isso teria que ser escondido?
era tão estranho na sociedade judaica do século I um homem não ser casado, era muito estranho, isso era uma coisa muito mal vista, um homem não ser casado no século I. Então, por que não poderiam mencionar sua esposa? Isso também é um mistério, né? Para as pessoas que acreditam que ele era casado, por que não podia mencionar que ele era casado? Estranho. Mas acho interessante a gente pensar como o papel da mulher nunca é registrado nas escrituras religiosas, né? E como ainda hoje o papel da mulher é pouco registrado na história da religião atual, né? Se a gente olhar as religiões mais tradicionais, como o papel das mulheres nunca é tão valorizado ainda hoje, quanto a presença e o papel masculino. Esses questionamentos são questionamentos que a gente pode, acho que, se permitir, né? É muito complicado falar de religião porque as pessoas se magoam, se irritam, né? Mas eu fiz essa viagem e eu tive lá e vi essa igreja, vi essa gruta, conversei com o padre da igreja da Catedral de Maria Madalena, né? Então é uma história viva de quanto essa mulher era importante, de quanto ela era importante na religião e de como chegou um dado momento em que essa importância dela foi sendo apagada, né? Talvez isso esteja relacionado também aos templários, que tinham uma devoção a Maria Madalena, no momento em que começa a se perseguir os templários, inclusive com acusações que hoje em dia já se provou serem farsas, né? E talvez isso também tivesse associado, né? Já que havia uma devoção dos templários, inclusive disse que igrejas templárias, onde a imagem de Nossa Senhora está com manto vermelho, era uma tradição templária colocar Maria Madalena com manto vermelho para diferenciar das igrejas, das imagens de Nossa Senhora. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito na França, visitando igrejas que eram igrejas dos templários, né? Então, assim, por que aconteceu essa perseguição? Por que esse corte, né? Eu acho que num dado momento da Idade Média, você começa uma perseguição ao feminino não puritano, como se a gente só tivesse uma coisa do feminino que pudesse ser transmitida: ser pura, ser casta, ser obediente. Tudo que não representa isso precisava ser sufocado. A Clarice Piccolo Esteis, ela fala uma coisa fantástica. Ela fala que separaram Madalena como a mazinha e Maria como a boazinha. E tiraram de Maria a força. Toda a história de Maria é de uma mulher muito forte. Que eu leio a história, leio ali a Bíblia. Meu Deus, como essa mulher sobreviveu a tudo isso. Como ela aguentou, como ela deu conta disso, né? E é como se ela só tivesse uma parte do feminino para compartilhar com a gente. Então, a Clarice fala assim, a mãe, ela não é um tijolo para cimentar a gente dentro de um modelo. Ela é um portal de fé, de conexão ao sagrado, né? De modelo. E por que se suprimiu um modelo que não era tão puritano? Porque esse é um processo que acontece em toda a Idade Média, inclusive no registro das histórias. Você, quando começa a registrar as histórias da tradição oral para a tradição escrita, você começa a ver como que as mulheres foram sendo retratadas, ou como muito bruxas e malignas e feias, ou como muito puras, muito castas e muito obedientes, como se só esse lado do feminino tivesse valor, né? Só isso essas mulheres pudesse ser comunicado, valorizado. Então, esse registro aconteceu com figuras religiosas também, como Maria Madalena. Uma coisa que eu acho muito fascinante, né, é a história de como Maria Madalena teria conhecido Jesus. Essa é uma história oculta também, mas eu sei que eu vi num congresso de arqueologia que em Magdala, né, eles descobriram um mosaico no chão de uma sinagoga, onde estava registrado que a passagem que Jesus multiplica pães e peixes, né? Então, provavelmente, Jesus era muito conhecido da região de Magdala. E isso poderia responder como que eles se encontraram de alguma forma, né? Então, esse foi nosso Histórias Secretas. Eu vou mandar algumas imagens desses locais
pro WhatsApp e toda quarta-feira tem contação de histórias no WhatsApp e no Telegram do canal. Então se inscrevam para vocês receberem histórias. Até o próximo. Ah, gente, eu posso esquecer de falar. Sexta-feira eu vou estar falando sobre o Quinto Império, Nova Ordem Mundial e profecias sobre o Brasil. No canal, eu vou botar aí embaixo, gente, agora eu esqueci. Eu vou fazer uma chamada para isso e vou botar o link também aqui na descrição do vídeo, né? Então fiquem ligados, um beijo, boa quarentena para vocês, fiquem em casa, não saiam, cuidem-se, protejam-se.